Irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, o Evangelho de Mateus. Estamos agora em Mateus 8. Peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quando você abre, vamos fazer algumas considerações. Nós cantamos aqui no louvor que nós somos pó, mesmo sendo pó. Tudo que é em nós confessamos que Ele é Deus. Mas existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que nos lembram dessa verdade, que nós somos pó. Alguns fatos que ocorrem no nosso cotidiano e ao nosso redor também, que mostram para nós a nossa fragilidade, mostram para nós o quanto que nós não temos poder sobre a nossa vida, o quanto que nós não estamos no controle das coisas que acontecem com a gente. E isso é uma ilusão que a gente carrega, né? Especialmente naqueles momentos em que parece que está indo tudo bem, aqueles momentos que a vida não está com grandes dificuldades, a gente tende a acreditar que está tudo sob o nosso controle, nada pode dar errado. E aí vem uma doença, vem uma crise, vem um desemprego, uma crise política, uma crise econômica. Algo acontece para lembrar para nós que nós não temos tanto poder assim. Nós não estamos tanto no controle assim. Ou vem uma catástrofe, um fenômeno natural e mostra o quanto que nós somos pobres, de fato, o quanto que nós somos pequenos. Essa semana você deve ter acompanhado o que aconteceu na Turquia. Um grande terremoto, uma catástrofe natural, que pegou todos ali de surpresa, né? Foi durante a madrugada, então aquelas pessoas na noite anterior estavam vivendo suas vidas normalmente. Talvez colocaram ali seus filhos para dormir, prepararam o seu dia seguinte, colocaram seus alarmes para acordarem no dia seguinte para ir trabalhar. E durante aquela madrugada o chão começa a tremer e prédios começam a desabar. O interessante é que esse terremoto durou 1 minuto e meio. É muito curto. 1 minuto e meio. E a gente já passou de 28 mil mortos em 1 minuto e meio. E a OMS projeta que esse número pode passar de 50 mil. Então a gente vê como que nós somos vulneráveis. Quanto que nós somos frágeis, o quanto que nós somos pequenos, e o quanto que nós não temos poder sobre esse mundo e sobre a nossa vida. As catástrofes naturais deixam isso muito claro para nós. A gente não tem terremotos aqui no nosso país, mas talvez você possa lembrar de um grande temporal que você já tenha encarado, que você já tenha enfrentado. Essa semana eu conversava com o Campos ainda agora, eu estava na rua quando aconteceu aquele temporal, se não me engano, terça-feira. Precisava voltar para casa, de Cabo Frio para São Pedro, e peguei ali algumas ruas alagadas, fiquei naquela tensão, né? O que pode acontecer? Será que se eu passar com o carro aqui eu vou ter algum problema? Né? Graças a Deus consegui chegar em casa, mas a gente vê como que a gente é frágil diante desse mundo, diante das coisas que acontecem, especialmente dos fenômenos naturais, e isso ensina então algo para nós, isso revela para nós quem nós somos de fato. A questão é, pode existir alguma coisa maior, mais poderosa do que esses fenômenos na natureza, do que um terremoto como esse que nós vimos essa semana, do que os grandes temporais que a gente, de tempos em tempos, acaba presenciando. E a Bíblia diz que sim, que existe. Não algo, mas alguém. E se existe alguém que é mais poderoso do que tudo isso, o que nós aprendemos então? O que esse alguém nos ensina? E é isso que que o texto de hoje vai mostrar para nós. Nós vamos ler aí Mateus 8. Nosso texto hoje começa no versículo 23. Nós vamos ler até o versículo 34. Mateus 8, a partir do versículo 23, vai dizer assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou:
por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Amém. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Papai, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, porque temos diante de nós a tua palavra. Temos diante de nós o teu santo evangelho e podemos conhecer um pouco mais da vida de Cristo, de sua passagem por esse mundo, seu ministério terreno. E, ó Pai, te louvamos porque a tua palavra revela para nós quem tu és, quem é o nosso Senhor, quem é aquele a quem nós adoramos. Então nós pedimos, ó Deus, que essa revelação das Escrituras se faça real no nosso coração nessa manhã. Que o Senhor se manifeste verdadeiramente a cada um de nós. Que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos ouvidos e aos nossos corações, para que possamos ter maior clareza de quem nós somos e de quem Tu és. Amém. Que assim, ó Deus, nós possamos render a Ti louvores genuínos, verdadeiros, louvores sinceros, compreendendo a Tua grandeza, compreendendo, ó Deus, o quanto que Tu és altíssimo e o quanto que Tu és poderoso. Então, ó Deus, molda-nos nessa manhã, transforma-nos nessa manhã, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, se você tem acompanhado a nossa série de estudos, você vai se lembrar que nós finalizamos o primeiro sermão do Evangelho de Mateus. Qual era o nome desse primeiro sermão? Mateus 5-7, Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Nós finalizamos o Sermão do Monte e, como nós falamos, Mateus vai alternando trechos de discursos de Jesus, de sermões, e trechos de história. Então nós entramos no segundo bloco de história, o segundo bloco narrativo, na semana passada. E Mateus está enfatizando nesse bloco agora de histórias, de narrativas sobre a vida de Jesus, ele está enfatizando milagres que Jesus fez, feitos poderosos que Jesus praticou aqui nesse mundo. E Mateus tinha um objetivo, que era revelar algo sobre Jesus, uma característica, um aspecto de quem Jesus era. E nós falamos sobre isso na semana passada. Alguém lembra qual era essa característica de Jesus, esse aspecto de Jesus que Mateus quer enfatizar nesse bloco aqui, nesse bloco narrativo? O que Mateus queria mostrar sobre Jesus? A compaixão. A gente vai chegar nesse aspecto no final desse bloco. Mateus fala da compaixão, mas existe algo antes da compaixão, algo ao qual a compaixão serve. Ele faz com compaixão. Ele não gostava de estar na multidão, ele gostava de orar. Ele estava com a gente, mas ele se apartava sempre para orar. Ele não gostava de holofotes. Sim, a gente começou o texto dessa maneira. Ele sai da multidão, ele não se preocupa com fama, com holofotes, mas existe ainda algo sobre quem Jesus é, que Mateus evidencia. Jesus, ele tem algo. Autoridade. Ele tem autoridade. E ele usa essa autoridade com a compaixão. Então, Mateus vai mostrar isso. Então, a compaixão ela faz parte do texto, de fato. Mas a ênfase de Mateus nessas narrativas, nessas histórias, é mostrar que Jesus tem autoridade. Então, ele vai mostrando a autoridade de Jesus sobre diversos aspectos da nossa vida e do nosso mundo.
Na semana passada, a gente viu Mateus mostrando a autoridade de Jesus sobre as doenças, sobre as enfermidades desse mundo. Então, nós vimos aí alguns relatos. Mateus fala primeiro de Jesus curando um leproso. Depois, Mateus vai falar sobre Jesus curando o servo de um centurião, de um oficial romano. Mateus fala também da cura da sogra de Pedro, e ele conclui fazendo uma síntese de muitas outras curas. No versículo 16, ele fala que apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Então Jesus cura muitos doentes, Jesus expulsa muitos demônios, e ali Mateus mostra que Jesus tem autoridade, nesse momento, autoridade sobre as doenças. Aquilo que acomete os homens e que faz com que a gente se perceba tão impotente diante da vida, que é uma doença que pode fazer como o leproso, nos deixar isolados da sociedade, que faz com que a gente precise fazer uma quarentena, como nós fizemos aqui durante a pandemia. Essas doenças, coisas que mostram tanto a nossa impotência diante da vida, estão debaixo do poder e da autoridade de Jesus. Mas Mateus ainda destaca um outro aspecto da autoridade de Cristo. Nesse ponto, os discípulos já estavam começando a perceber o poder que Jesus tinha. Os discípulos já estavam começando a se dar conta de quem Jesus era. Só que eles poderiam ainda ver Jesus como um curandeiro, como existiam outros por ali. Ver Jesus como alguém que só estava ali para curar doenças, como eram os mágicos, o Simão Mago, os feiticeiros daquela época. Então, Mateus precisava mostrar que a autoridade de Jesus ia muito além ainda do poder sobre as doenças. E por isso, Mateus traz para nós outros relatos a respeito dessa autoridade. O que Mateus queria com isso tudo era ir de encontro ao seu propósito geral do livro. O propósito geral do livro de Mateus é evidenciar Jesus como rei. O rei prometido, o Messias prometido, que viria para salvar o seu povo, cheio de autoridade e cheio de poder. Ele veio em humildade, ele veio numa manjedoura, veio como pobre, mas ainda assim ele tinha todo o poder e toda a autoridade. Ainda assim ele era rei. E aí no final desse bloco que nós vimos na semana passada, Mateus destaca ainda algumas reações do povo em relação a essas curas de Jesus. E ele traz especialmente duas pessoas que queriam seguir Jesus. Queriam seguir Jesus em que momento? Nesse momento em que Jesus sai ali do meio da multidão. Jesus diz: as pessoas estão alvoroçadas aqui ao redor, tem muita gente, então ele precisava se retirar. Por que ele precisava se retirar? Porque já era noite. As pessoas precisavam voltar para casa. Talvez Jesus estava cansado. E também porque ele não estava preocupado com uma fama, a ponto de ser um viciado em trabalho, que precisava trabalhar até o fim, já que as pessoas estavam ali. Não, ele se retira. E nesse momento que ele diz que vai se retirar, o versículo 18, que fala que Jesus viu muita gente e ordenou que passassem para outra margem, Mateus vai mostrar duas pessoas ali querendo ir junto com Jesus, seguir Jesus, se tornar discípulos. E Mateus mostra como que essas pessoas poderiam estar equivocadas. Um por ser muito entusiasmado e não considerar os custos de seguir a Jesus. Então Jesus diz: olha, você tem certeza que quer me seguir? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Existe um custo no discipulado. Existe um preço em seguir a Jesus. E o outro que era o negligente. Ele falava: olha Jesus, eu até quero te seguir, mas deixa eu primeiro resolver as minhas coisas aqui. Deixa eu primeiro resolver as questões do sepultamento do meu pai. Deixa eu dar conta aqui das coisas que eu tenho que resolver, depois eu te sigo. E Jesus diz: aquele que quer me seguir precisa deixar tudo. Então ele fala: deixe que os mortos sepultem seus mortos. É necessário colocar Jesus em primeiro lugar, dar prioridade a Ele. Ou seja, já existiam muitos que estavam admirados com aqueles sinais, com aquelas curas do ministério de Jesus. E quando Jesus passa para outra margem, a multidão fica. Aqueles que viram os milagres voltam para suas casas. Mas os discípulos, os que são verdadeiramente discípulos, seguiram a Jesus.
e esses poderiam ver que Jesus era muito mais do que um curandeiro. O poder de Jesus ia muito além do que o seu poder sobre as doenças. Então Jesus traz o relato, Mateus traz o relato de Jesus acalmando a tempestade e de Jesus expulsando os demônios, os endemoniados de Gadara, os gadarenos. E esses dois episódios aqui, eles vão aparecer nos 3 evangelhos sinóticos. Então quem está bom de escola bíblica aí, quais são os 3 evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, 3 evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Eles têm a mesma ótica, né? Eles seguem a mesma linha de construção, narram histórias muito parecidas, né? João já traz uma perspectiva bem diferente. Então, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram esses 2 episódios e narram esses 2 episódios sempre juntos. A gente vai perceber que eles sempre aparecem um depois do outro, nessa ordem. Jesus acalmando a tempestade e Jesus expulsando os endemoniados gadarenos. Então, qual é o nosso cenário aqui para a gente chegar nesse texto? Como que a gente chega nesse ponto em que Jesus sai da onde ele estava, de Cafarnaum, e vai para o mar, vai para outra margem. A gente viu que Jesus estava ali durante um dia praticamente inteiro curando doenças, expulsando demônios, ele se cansa, e quando cai a tarde ele foge da multidão. Ele não quer aquela popularidade, não se preocupa disso, não se preocupa com isso. Ele sai dali para ir para uma outra margem, ou seja, ele está desapegado do sucesso humano, e ele também estava cansado. A multidão então seguiu para sua casa, Jesus seguiu com os discípulos pelo mar. E o que Marcos vai revelar para nós, né, como eu falei, esses episódios aparecem também nos outros evangelhos, é que não tinha um barco só seguindo. Geralmente, quando a gente imagina essa história, a gente imagina um barquinho só, no meio do mar, Jesus com os discípulos. Mas Marcos vai dizer, lá em Marcos 4:36, que vários discípulos seguiram Jesus. Não tinham só os 12. Um barco daquela época cabia mais ou menos umas 15 pessoas. Então outros barcos se juntaram e foi uma comitiva de barcos para outra margem, de pessoas que estavam seguindo a Cristo. Talvez aqueles que tentaram seguir, mas que estavam mais preocupados com as coisas da vida, ou que estavam entusiasmados demais, e Jesus esclareceu para eles o preço, né, daquele ato de seguir a Cristo. Talvez eles ficaram, mas muitos seguiram. Jesus então entra no barco, com outros barcos, com outros discípulos, e vai para outra margem. Ele está saindo de Cafarnaum e indo para Decápolis, para a região chamada de Gadara. Eu trouxe um mapa para a gente visualizar, não sei se já está posto aí, de como foi essa viagem de Jesus. De onde que ele saiu e para onde ele estava indo. A gente viu que ele tinha terminado o Sermão do Monte e tinha ido para a cidade de Cafarnaum, né, que fica ali no norte do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, apesar de ter o nome de mar, é uma lagoa. Você vê, é ali que é todo em volta, né, todo de terra, rodeado de terra, também chamado de Lago de Tiberíades. Jesus estava saindo do norte, de Cafarnaum, e ele ia cruzar o Mar da Galileia todo de norte a sul, indo para a região de Gadara, em Decápolis. A gente tem uma outra imagem mostrando mais aproximada como é que seria essa viagem. Você vê ali de onde que Jesus saía e para onde ele estava indo. A gente percebe que não é uma viagem tão curta. Ele não está cruzando as margens mais próximas do mar. Ele está cruzando as margens mais distantes, saindo do norte e indo para o sul. A gente tem ainda uma outra imagem de cima que a gente consegue ver bem para onde que Jesus estava indo com os discípulos. Então, ele saindo à noite, aquela viagem duraria bastante tempo. Jesus estava cansado de tantas curas, de tanto trabalho no dia anterior. Naturalmente, o que as pessoas fariam durante aquela viagem? Eu dormir, eu descansar. Uma viagem de madrugada, depois de um dia de trabalho, o Mar da Galileia, naturalmente, era um mar calmo, era tranquilo. Era um lago tranquilo, o Lago de Tiberíades. As pessoas passariam, uma pessoa ficaria ali responsável por conduzir o barco pelos remos e o restante dormiria. E o texto diz que foi isso que Jesus fez. Jesus entrou no barco com os discípulos e naquela longa viagem ele dormiu. E a expectativa era essa. A viagem seria uma viagem tranquila.
A viagem não traria grandes problemas. Versículo 24 diz que Jesus entrou no barco, os discípulos seguiram e eles esperavam que tivessem uma viagem tranquila. Mas o que acontece logo em seguida? Versículo seguinte diz para a gente, versículo 24: e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. E o versículo termina dizendo: Jesus, porém, estava dormindo. Ele continuava dormindo. Ou seja, quando aquela tempestade veio, uma grande tempestade, imagina esse cenário, ondas cobrindo o barco, né? O mar da Galileia, ao mesmo tempo que ele podia ser muito tranquilo, ele também podia ter muitas ondas, podia se tornar muito revolto, e era o que estava acontecendo naquele momento. As ondas estavam vindo, cobrindo o barco, possivelmente o barco estava indo contra as ondas, ou seja, o barco estava balançando. O texto de Marcos vai dizer para a gente também que estava entrando água dentro do barco, ou seja, precisava ter um trabalho ali de tirar a água que estava entrando no barco. E a gente imagina todos desesperados com aquela cena, todos preocupados do barco se encher de água, do barco afundar, mas Jesus continuava dormindo. Interessante que o texto de Marcos ele traz alguns detalhes. Ele vai falar que Jesus estava dormindo na polpa do barco, no seu travesseiro. Então, para mostrar assim que Jesus estava tranquilo. Ele não estava realmente nem um pouco preocupado com aquela tempestade. Apesar de, o texto aqui dizer que as ondas cobriam o barco, ou seja, a água vinha por cima do barco e entrava ali, e Jesus continuava dormindo. Jesus continuava tranquilo. Não sei se você já teve essa experiência de pegar um mar revolto. Eu já tive essa experiência. Uma vez eu fui fazer um passeio de barco, nesse que a gente faz aqui em Arraial do Cabo, e a gente pega ali, mar aberto em determinado momento, e estava com ondas enormes. Não estava chovendo, não tinha uma tempestade, mas as ondas estavam enormes. E era alta temporada, o dono do barco superlotou o barco naquele dia. Então imagina como é que ficou o barco cheio, o barco lotado, todo mundo desesperado. Eu estava com um grupo da igreja que eu fazia parte na época, ainda não morava aqui na cidade, estava de turista aqui. E isso, aí tinha que decidir quem que ia usar o colete, porque não tinha colete para todo mundo. E quando começa a distribuir colete, o pessoal já pensa que o barco vai afundar, por que estão distribuindo colete? E aí o grupo da igreja começou a orar, a chamar Jesus para o barco: Senhor, ajuda, Jesus tem misericórdia. E aí tinha um outro grupo que não era da igreja, e aí uma mulher fez um comentário assim: olha, não chama Jesus para o barco não, porque o barco já está lotado. Imagina a reação dos crentes. Para que ela foi falar aqui? Arrumou uma confusão enorme, os crentes quase saindo da graça, brigando com a mulher. Se Jesus não tiver no barco, aí que o barco afunda. E ali a gente foi naquele medo, naquele desespero, mas a gente voltou, saiu de mar aberto, conseguimos chegar. E algumas das pessoas que estavam comigo naquele barco nunca mais andaram de barco na vida, até hoje. A gente chama para fazer um passeio, a pessoa diz que não vai, porque ficou aquele trauma, ficou aquele susto. Não estava chovendo, não tinha tempestade. E era um barco que dava ali umas 20, 30 pessoas. Um barco razoavelmente grande. O barco de Jesus era menor. A gente também geralmente não tem muita ideia de como que era esse barco de Jesus. A gente olha, a gente lê o texto de Jesus estava dormindo. Geralmente a imagem que a gente tem é que Jesus estava num quartinho ali no barco, no porão, em algum momento, em algum espaço ali maior, do barco, escondido, para a chuva não pegar nele. Mas o barco não era assim. O barco era muito simples. A gente teve uma descoberta arqueológica recente, em 1986, no Mar da Galileia. Tinham alguns pescadores ali, no período de verão, o nível do mar abaixa, o nível do lago ali da Galileia abaixa. E alguns pescadores começaram a perceber uma estrutura aparecendo, conforme o nível do mar abaixava. Eles chamaram alguns especialistas e perceberam que era um barco que tinha naufragado ali, que tinha afundado ali. E quando eles fizeram um teste de quanto tempo aquele barco tinha, descobriram que o barco era do século I. Era um barco da época de Jesus. E essa descoberta arqueológica ficou conhecida como barco de Jesus. E eu trouxe umas imagens desse barco também, dessa descoberta arqueológica. Não sei se vai dar para ver bem, tá um pouco escuro, está claro aqui o ambiente, ficou escura a imagem. Mas esse barco, ele era com madeiras cruzadas por dentro. Se dá para apagar essa aqui, o interruptor do meio, talvez facilite, não muito.
mas o barco era com madeiras cruzadas no meio e um botezinho, praticamente. Né? A gente tem um barco ali com um homem do lado, para a gente ter uma ideia do tamanho dele. E a partir desse barco eles fizeram algumas reconstituições como que seria o barco inteiro, né, na época de Jesus. Pode passar o outro slide? Seria mais ou menos assim. Ali eu acho que já está um pouco mais claro, né? Mais clara a imagem. Então era um bote, né, pequeno, que havia 15 pessoas. Esse era um barco de pesca comum, né, que era o barco que Jesus usava para fazer as viagens. Tinha uma vela no meio, a polpa, né, atrás, a proa na frente. Este Marcos diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Então aquele espaço maior ali atrás, né, ele estava no travesseiro, dormindo por ali, enquanto todo mundo tentava tirar a água do barco, né, no desespero da tempestade. Tem uma outra imagem que mostra a projeção de tamanho, né, ali do lado, como que seriam pessoas do lado desse barco. E na imagem da direita é o Mar da Galileia no fundo. A gente consegue ter uma noção ali, está bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Então deveriam ter medo, né? Deveriam ter medo naquela tempestade. Então a gente vê, não era um barco muito grande. O barco do Mar é enorme. Sim. Para 15 pessoas. Então a gente tem o nosso irmão Omar, né, que dirige barcos, e é um barco enorme. Para quantas pessoas? 15. Para 15. Né, para a mesma capacidade desse barco aí, só que é um barco muito grande, para comportar com conforto todas as pessoas. Aquele barquinho ali também era para 15 pessoas, só que 15 pessoas apertadas. Em pé, né? Talvez nem desse para todos ficarem sentados no barco. Então 15 pessoas bem apertadas. Esse era um barco de pesca da época de Jesus. A gente pôde ter essa reconstituição por conta dessa descoberta arqueológica, né, de 1986, para a gente saber como que era o barco daquela época. Então Jesus estava dormindo ali, na parte de trás do barco, no travesseiro dele, enquanto a chuva caía, enquanto o vento batia e as ondas cobriam o barco. Jesus devia estar encharcado naquele momento, mas não se importava. Não se importava com a chuva, não se importava com as ondas. Ali era a modernidade, né? Aquela tecnologia ali era a modernidade, né? Apesar de ser um barco simples, de ser um barco de pesca, né? Mas era a tecnologia que tinha, né, para a construção de barcos naquela época. E Jesus estava ali com os discípulos. Vários barcos daquele, né, seguindo na tempestade, tentando passar pelas ondas e tentando se manter em cima da água, sem naufragar, sem afundar. Todo mundo naquele desespero, enquanto Jesus dormia. Esse contraste da atitude de Jesus para a atitude dos discípulos mostra para nós, irmãos, uma verdade. Que quem entende o poder de Deus, quem entende os propósitos de Deus, pode descansar mesmo nas tempestades. Mesmo nos momentos em que qualquer outra pessoa se desesperaria, em que qualquer outra pessoa ficaria temerosa, ansiosa, aquele que entende o poder de Deus descansa. Aquele que entende o propósito de Deus não se desespera, não fica ansioso. Jesus tinha clareza desse cuidado do Pai. Jesus tinha clareza que era propósito de Deus que ele se chegasse na outra margem. Então ele dormia. Ele sabia que aquela tempestade não ia naufragar o barco. Aquela tempestade não ia ceifar a vida deles naquele dia. Então ele não precisava se desesperar. Ele dormia. Ele tinha consciência do poder do Pai. E a pergunta que a gente precisa se fazer é: e nós? Nós temos essa clareza? Nós temos essa consciência do poder de Deus? Do quanto que Deus está cuidando de nós? Quando nós passamos pelas nossas tempestades, quando nós passamos pelas tormentas dessa vida, será que a nossa atitude se parece mais com a atitude de desespero dos discípulos? Ou será que se parece com a atitude de Cristo, de conseguir descansar, mesmo no meio da tempestade? Os discípulos não entendiam isso. Eles ainda não tinham essa clareza do poder de Deus, de quão poderoso Deus era, e nem de quão poderoso era Jesus, que estava com eles no barco. Por isso que o texto vai mostrar aqui essa reação dos discípulos no versículo 25. E vai dizer que os discípulos foram acordar Jesus.
dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Imagina Jesus ali num sono tranquilo, mesmo no meio daquela tempestade, depois do cansaço de um dia inteiro de curas e milagres, e pessoas procurando a Ele em todo o tempo do dia anterior. Ele estava dormindo, mas os discípulos, desesperados, foram acordar Jesus, foram despertar Jesus. O que eles dizem é: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. E é muito interessante, né, essa frase, porque mostra o conflito que os discípulos estavam vivendo ali. Em certa medida, eles sabiam que Jesus era poderoso. Por isso, levaram esse pedido para Jesus: salva-nos. Salva-nos. Eles sabiam que se alguém podia fazer alguma coisa, era Jesus. Estava no barco. Talvez eles já tivessem tentado tirar a água do barco, tivessem tentado ajustar as velas e nada estava funcionando. Então eles procuraram a Jesus: salva-nos. Mas ao mesmo tempo que eles sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa, aparentemente eles não sabiam muito bem o que. Ou eles em alguma medida duvidavam, porque eles diziam: estamos perecendo. Ou seja, ao mesmo tempo que eu sei que eu posso pedir para Jesus me salvar, eu acho também que eu vou morrer. Ou seja, eu desconfio. Eu confio por um tempo, mas eu desconfio em outros momentos. Eu tenho fé e descanso em determinados momentos, mas eu tenho medo em outros momentos. É aquela fé vacilante. E a gente vive isso às vezes. Não é? A gente passa tempos difíceis e a gente sabe que Deus pode fazer. A gente sabe que Deus tem poder, que Deus tem autoridade, que Deus governa sobre tudo. Mas existe aquele momento que a gente ainda duvida. E a gente ainda questiona: será que Deus vai fazer mesmo? Parece que Deus está dormindo. Eu estou orando aqui e parece que Deus não me escuta. Será que Ele realmente quer fazer algo? Será que Ele realmente quer me salvar? Então a gente fica nesse conflito interno, nessa briga interna. Eu vou orar, eu creio que Deus pode fazer, mas ao mesmo tempo eu desconfio, eu tenho dúvidas, eu tenho medo. Eu não sei se realmente Ele pode, ou se Ele vai fazer melhor dizendo. Esse era o sentimento dos discípulos. E o medo parecia que estava prevalecendo. O texto de Marcos vai trazer um outro sentimento ainda, que era de indignação. O texto de Marcos vai dizer que quando os discípulos acordam Jesus, os discípulos perguntam: o Senhor não se importa com o que está acontecendo? O Senhor não se importa que a gente morra? Então parecia que eles estavam indignados porque Jesus estava dormindo. Eles acreditavam que Jesus não podia descansar naquele momento ali. Então vinha uma indignação. E existem muitas vezes que esses sentimentos também chegam no nosso coração. Senhor, o Senhor não vai me salvar, o Senhor não vai me tirar dessa situação, o Senhor não se importa. Nos Salmos a gente vê isso em diversos momentos. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se manter distante? Até quando o Senhor não vai olhar para mim? E a gente questiona o agir de Deus. É essa fé vacilante que às vezes toma conta de nós. O sentimento que tantas vezes nos acomete: ora eu confio, ora eu desconfio, ora eu acredito, ora eu tenho medo, eu me indigno. Mas a questão dos discípulos é que eles não conheciam Jesus bastante. Eles ainda não sabiam todo o poder que Jesus tinha. Não entendiam quem era Cristo, quem era aquele que estava com eles no barco. Quando a gente conhece quem Deus é, quando a gente entende o poder de Deus, é aí que a gente pode confiar e descansar nele. Por isso, irmãos, precisamos andar com Deus. Precisamos viver com Ele. Buscar conhecê-lo. Através da nossa vida devocional, através da leitura da palavra, através das nossas orações. Quanto mais nós nos voltamos para Deus, quanto mais nós conhecemos quem Deus é e vivemos de fato uma vida em comunhão com Ele, mais a gente consegue descansar, repousar no Senhor. Mas quanto mais a gente se volta para os problemas dessa vida e deixa de buscar a Deus, e deixa de se dedicar ao Senhor, mais o medo nos acomete, mais a nossa fé se enfraquece.
mais nós nos tornamos desconfiados se Deus vai fazer ou não. Mais nós temos medo de que algo ruim aconteça. E mais nós nos esfriamos na fé. Por isso precisamos andar com Ele e conhecer quem Ele é. O desfecho desse momento aqui foi um ensinamento para os discípulos, assim como é um ensinamento também para nós. Mateus vai mostrar no versículo 26 e 27 a resposta de Jesus. Ele vai dizer: então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então a pergunta de Jesus parece não fazer muito sentido quando a gente pensa nesse cenário que nós vemos aqui. Por que vocês são tão medrosos? Olha, se a gente parar para pensar, tinha uma tempestade, as ondas estavam cobrindo o mar, eles estavam no meio do mar da Galileia. Tinha um tempo ainda para chegar, possivelmente, à outra margem. Era uma tempestade, no meio da noite, o barco estava se enchendo de água. Jesus levanta e diz: por que vocês estão com medo? Por que vocês são tão medrosos? Ou seja, a fé é genuína. Quando a gente realmente conhece quem Deus é, a gente pode experimentar aquela paz que excede todo o entendimento. O privilégio da vida cristã, um dos privilégios da vida cristã, é que mesmo nos momentos mais difíceis, a gente não precisa ter medo. Mesmo nas grandes tormentas da vida, a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa temer, porque nós temos um Deus conosco. A gente pode dizer para a nossa alma: por que você está abatida? Espere em Deus. Espere em Deus. Você tem um Deus que age por você. Você tem um Deus que trabalha ao seu favor. As circunstâncias podem parecer contrárias. Tudo pode dizer para você ter medo. Tudo ao seu redor pode dizer para você se desesperar. Mas ainda assim, se você tem a Deus, você pode ser cheio dessa paz que excede todo entendimento. Você pode ser cheio desse cuidado de Deus, desse descanso no Senhor, crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós esperamos. Os discípulos verdadeiros de Cristo podem experimentar essa paz e vivem essa fé, uma fé que não olha para a tempestade, uma fé que não olha para as circunstâncias, uma fé que olha para Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mesmo nas piores tempestades, uma fé que continua olhando para Deus. E mais, uma fé que se fortalece quando a tempestade vem. É o que Paulo diz: quando sou fraco, aí é que sou forte. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. No momento da dificuldade, no momento da fraqueza, a nossa fé pode se fortalecer, porque nós olhamos para o nosso Senhor e esperamos dele a nossa salvação. Esperamos que ele manifeste o seu poder sobre nós. Jesus então mostra esse poder para os discípulos. Ele mostra a grandeza da sua autoridade, o quão poderoso ele é, o quão grande é o seu poder. Nós vimos aqui no verso 26 que ele se levantou e ele repreendeu o vento e o mar. O texto de Marcos vai inclusive falar a ordem que ele deu para o mar. Ele disse: mar, fique quieto, vento, acalme-se. E o texto vai dizer que imediatamente o mar ficou bem calmo. Bem calmo. Essa expressão aparece em todos os relatos. O mar ficou bem calmo. E foi instantâneo. Foi instantâneo. Geralmente, quando a gente está numa tempestade, como que a tempestade passa? Aos poucos. Ela está caindo muito forte, de repente ela vai diminuindo, e leva um tempo até que pare de chover. O texto vai dizer, essa expressão mostra que de uma hora para outra, instantaneamente, aquela chuva cessou. De uma hora para outra, aquele vento parou. E aquelas ondas gigantes que estavam ali cobrindo o barco diminuíram. E o mar ficou tranquilo de novo. A viagem continuou calma de novo. Foi um ato instantâneo. Então aquilo que parecia para os discípulos estar perdido,
Aquilo que os discípulos olhavam e parecia que não tinha solução, não tinha jeito, porque o barco já estava ficando cheio e era só um pouco mais de chuva, aquele barco afundaria, ficaria inundado. Aquilo que parecia sem solução, com uma palavra só de Cristo, mudou completamente. Aquele cenário catastrófico mudou por completo, quando Cristo deu a sua palavra. Quantas situações eu já vivi assim, irmãos? Que parecia que não tinha solução, eu não conseguia enxergar nenhuma saída para aquilo, eu não conseguia pensar em alguma possibilidade daquilo mudar. Pus em oração. E no momento certo, no momento de Deus, uma oportunidade apareceu. Algo mudou. Alguém me procurou. E aquela situação se resolveu. De uma hora para outra. E aí a gente olha para trás e fica até meio constrangido nessas horas, né? A gente pensa assim, por que eu fiquei tão preocupado com isso? Por que eu fiquei tão ansioso com isso? Pareceu tão simples como se resolveu, né? E a gente vê, era tão simples de fato para Deus. Deus poderia resolver isso de uma forma tão fácil. E eu ficava tentando pensar em soluções e não encontrava nada. E Deus resolveu assim, com uma oportunidade, com uma palavra, de uma hora para outra. Como foi com esses discípulos. É assim na nossa vida, irmãos. Deus, Ele pode fazer, mesmo que a gente não veja saída. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para nos salvar. Ele tem poder para mudar a nossa situação. E a nossa reação não é diferente da dos discípulos. Os discípulos temeram diante daquela manifestação de poder de Cristo. A pergunta que os discípulos fizeram, admirados aqui no versículo 27, uns aos outros, é: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, temor e a admiração. O texto de Lucas vai dizer que eles ficaram cheios de temor, cheios de medo. Aparentemente, o medo que eles estavam naquela tempestade, o temor que eles estavam em relação àquela tempestade, se transferiu agora para Cristo. Porque se a tempestade era tão poderosa assim, a ponto de fazer os discípulos tremerem, agora eles sabem que dentro do barco deles está alguém que é mais poderoso do que a tempestade, que tem mais poder do que aquela tormenta, do que aqueles ventos. Estava ali, na frente deles, vivia com eles, andava com eles. Quem é esse que é mais poderoso do que a tempestade? Quem é esse? Os discípulos se perguntavam. Que é mais poderoso do que os ventos? Quem é esse que é mais poderoso do que os ciclones, do que os terremotos? Quem é esse que é mais poderoso do que todas as catástrofes e fenômenos naturais desse mundo? Quem é esse? Esse é o nosso Deus. Muito mais do que um curandeiro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que decidiu andar em nosso meio, viver no meio de nós, entrar no barco dos discípulos, chamar os pescadores na beira do mar, comer com pecadores. Esse é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso que vem até nós, que nos alcança, que nos procura, que nos salva. Ele tem todo o poder, muito mais do que os fenômenos naturais. Ele tem todo o poder. Ele é mais forte do que tudo. Ele é mais poderoso do que tudo. Ele entrou no barco com os discípulos. Ele está na nossa vida. Ele nos acompanha. Ele anda conosco. Ele anda conosco no meio da tempestade, inclusive. Ele anda conosco diante dos ventos que nós enfrentamos. Por isso a admiração dos discípulos. Quem é esse? Cheios de temor, cheios de admiração. Porque o judeu naquela época sabia que só quem poderia dominar, governar sobre os fenômenos da natureza era Deus. Inclusive, quando Deus quer manifestar o seu poder para o povo, lá no Monte Sinai, em Êxodo 19, onde Deus chama Moisés para subir no monte, Êxodo 19, 16 a 19,
Quais sinais que Deus faz para mostrar para o povo que Ele é poderoso? Ele faz sinais na natureza. Terremoto, trovões, fogo no monte. Ele mostra que Ele governa sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais, e ali o povo reconhece que Ele é Deus e que Ele é um Deus todo-poderoso. Então precisavam temer, não podiam subir no monte, porque o poder de Deus estava ali. E agora Jesus mostra que Ele tem poder sobre a tempestade. Ou seja, aquele homem cansado, dormindo no seu travesseiro, era Deus. Era Deus conosco. Mateus mostra aqui os dois aspectos da natureza de Cristo. Ele é Deus e Ele é homem. 100% homem, se fez como um de nós para morrer em nosso lugar. 100% Deus, todo-poderoso, a ponto de ser capaz de assumir sobre si os pecados do mundo inteiro e morrer em nosso lugar e ser um sacrifício agradável ao Pai. Ele é homem, cansado, dormindo. Ele é Deus, acalmando a tempestade. Jesus é Deus e homem. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. E nós podemos caminhar com Ele. Nós podemos encarar as nossas tempestades com Ele, sem temer, sem duvidar, que Ele pode nos salvar, que Ele pode nos livrar dela. Verso 28 vai dizer que Jesus chegou na outra margem. Ou seja, o propósito daquela viagem se cumpriu. Os discípulos duvidaram no meio do caminho, os discípulos questionaram no meio do caminho, mas aquilo que Jesus planejou, lá no versículo 18, quando ele disse, vamos para outra margem, aconteceu. 10 versículos depois, Jesus está na outra margem. Mesmo os discípulos tendo desconfiado que isso poderia acontecer. Ou seja, nada foge ao governo de Deus. Nada foge ao seu domínio. Todos os seus planos se cumprem. Todos eles. Então, Mateus mostra para nós essa autoridade de Jesus. Primeiro, sobre as doenças. Depois, sobre os fenômenos da natureza. E agora, ele vai iniciar mais um relato, mostrando mais um aspecto dessa autoridade de Cristo, que é a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre o poder das trevas. O versículo 28 vai dizer que Jesus chegou na região dos Gadarenos. Vai dizer assim, quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. A região dos Gadarenos ficava numa terra chamada Decápolis. Danilo, você consegue botar de novo aquele mapa, a primeira imagem, ou já fechou? Consegue? Então Jesus chega numa outra região, na região de Decápolis. E essa região não era formada de tantos judeus assim. Era uma região gentia, de pessoas que não seguiam a fé dos judeus. Era uma mistura de romanos, de gentios e de judeus. Era uma terra um tanto mais idólatra do que a região da Galileia. E ali o texto vai dizer que Jesus chega naquela região e encontra 2 endemoniados. Então a gente vê, Jesus sai da Galileia, que ainda faz parte do território reconhecidamente judeu, Galileia, Samaria e Judeia, e ele vai agora para o outro lado, para uma terra gentia, em Decápolis, na cidade de Gadara. Em cima de Decápolis, ali a gente vai ver a Síria, que era uma região profundamente idólatra. Então muitas pessoas vinham da Síria para viver em Decápolis e havia aquela mistura de povos. Então Jesus ele vai mostrando aqui que ele veio não só para os judeus, ele veio trazer a salvação para todos, inclusive para nós, inclusive para os gentios. E naquela região ali de Decápolis, Jesus encontra 2 endemoniados. 2 endemoniados. E o texto vai dizer primeiro que eles saíram das tumbas, ou seja, eles viviam naquele lugar de morte, num lugar de falta de esperança, num lugar desagradável. Ninguém gosta, a gente não gosta de ir num cemitério, não traz uma sensação boa para a gente, porque é um lugar que nos remete à morte, nos remete ao fim da vida, nos remete à nossa finitude.
Mas era ali que aqueles endemoniados viviam, nas tumbas. As tumbas geralmente eram construídas distante das cidades, em espaços desérticos, geralmente em cavernas, ao longo dos caminhos. Eram fora dos centros das cidades, era um lugar deslocado, mas era um lugar de passagem. O texto vai dizer que ninguém podia passar por aquele caminho. Ou seja, ninguém podia passar por ali em segurança, porque aqueles endemoniados atacavam aquelas pessoas. Mas, curiosamente, a gente vê aqui no texto que Jesus estava passando por aquele caminho. Então, mais uma vez, aquilo que gerava medo na população daquela cidade, não gerava medo em Jesus. Ele decidiu passar por ali, sabendo que aqueles endemoniados estariam ali. O texto diz também que eles estavam furiosos. Os textos paralelos de Marcos e Lucas trazem uma informação importante, interessante, né? Eles vão dizer que a população daquela cidade já tinha tentado amarrar aqueles endemoniados com correntes. E o texto vai dizer que eles quebravam as correntes. Eles eram tão furiosos e tão possuídos ali por espíritos malignos que eles quebravam aquelas correntes e ninguém conseguia prender aqueles homens que viviam ali naquela estrada. Então eles viviam furiosos. O texto de Lucas vai dizer que eles se cortavam com pedras. Eles viviam sem roupas, se cortando com pedras e atacando as pessoas da cidade, gritando no alto das montanhas. Aquela região era uma região montanhosa. Tem uma imagem também, acho que é a próxima, dá para ver ali na terra de Gadara como que era montanhosa aquela região. Está dando para enxergar daí? Era cheio de montanhas lá em cima, né? Em parte alta da nossa imagem. Então eles viviam ali nas estradas e nas montanhas gritando e atormentando o povo, criando uma confusão, gerando medo nas pessoas, fazendo com que as pessoas temessem aqueles endemoniados. Irmãos, quando a gente vê esse texto, a gente precisa pensar que a gente, em alguns momentos, ignora o poder do diabo. Em alguns momentos, a gente não dá importância para o poder dos demônios e de Satanás nesse mundo. Mas a Bíblia diz para nós que o diabo possui algum poder. O diabo possui algum poder nesse mundo enquanto Cristo não volta, enquanto Cristo não vem. Aqueles demônios oprimiam aqueles dois homens. Veja como é que era a vida deles. A vida de dois homens oprimidos pelo diabo. Tomados pelo demônio, ou seja, fora de si, sem controle. Viviam sem roupas. Certamente não tinham ali as suas higienes pessoais. Se cortavam, ficavam cheios de feridas, gritavam por todo lugar, viviam nas tumbas. Essa é a vida de um homem oprimido pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás. O texto de Marcos vai dizer que eram muitos demônios, que eles falam que eles são uma legião de demônios, porque são vários. Irmãos, a palavra diz para nós que esse mundo jaz do maligno. 1 João 5,19, na segunda parte. E o maligno e os demônios atuam nesse mundo. Atuam na vida dos homens, daqueles que não estão em Cristo. Lá em Efésios 2, no versículo 2, vai dizer que todos nós, um dia, já andamos nos caminhos do diabo. Nós andamos segundo o príncipe da potestade do ar, é o termo que ele usa ali. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nesse momento, o diabo está atuando na vida daqueles que vivem em desobediência contra Deus, na vida daqueles que se rebelam contra o Senhor. Nesse momento, o diabo está oprimindo a vida dessas pessoas, mesmo que elas não estejam manifestadas, endemoniadas, elas estão debaixo da opressão do maligno, da opressão do diabo. Ele trabalha, ele tem algum poder sobre os corpos dos homens, com possessões. A Bíblia vai falar também de algumas doenças que eram influências malignas, influências de Satanás. A Bíblia diz que o diabo pode cegar o entendimento dos homens, não permitir que eles vejam a luz de Cristo, o poder de Cristo. O diabo tenta as pessoas ao pecado, fazendo com que eles sigam em desobediência.
A Bíblia diz ainda que o diabo tem até mesmo o poder de criar catástrofes na vida de alguém. A gente lembra do texto de Jó, quando o diabo vai pedir permissão a Deus para atingir a vida de Jó. E Deus permite com que o diabo crie catástrofes que faz com que o gado de Jó se perca, com que os filhos de Jó se percam, com que o próprio Jó fique doente. Influência maligna, influência de Satanás. E isso significa, então, irmãos, que nós precisamos ter medo dele. Às vezes, quando a gente fala sobre a ação do diabo, isso deixa a gente meio angustiado, né? Preocupado. Será que a gente precisa ter medo do poder do diabo nesse mundo? E a verdade é que não. Por quê? Por que não precisamos ter medo do diabo? Porque nós temos a Cristo. Porque Deus é maior. Porque João vai dizer, em 1 João 4, versículo 4, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Esse mesmo texto que vai dizer que o mundo jaz no maligno, João 5,19, começa dizendo assim: vocês nasceram de novo, vocês estão em Cristo, e o maligno não os toca. O maligno não os toca. E depois ele vai dizer: o mundo jaz no maligno. Mas se vocês nasceram de novo, o maligno não os toca. O maligno não tem poder sobre você. Ou seja, nós não precisamos temer, porque nós temos a Deus, porque nós temos a Cristo. Ou seja, voltando aqui para o nosso texto, ele vai mostrar que os demônios se dirigiram a Jesus, foram falar com Cristo. Versículo 29 vai dizer: e eis que eles gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ou seja, se os discípulos estavam se perguntando quem é esse, o diabo sabia. Eles se referiram a Jesus dizendo Filho de Deus. O diabo tinha consciência de quem Jesus era. Os demônios tinham consciência de quem Jesus era. Filho de Deus. Agora, apesar de saberem, eles permaneciam em rebeldia contra Deus. Ou seja, não é necessário somente saber que Deus é poderoso, saber que Cristo nos salva. Nós precisamos também nos entregar a Ele, servi-lo, crer nele de forma salvífica, confiando nele para a salvação, crendo nele como nosso Salvador, obedecendo a Ele, fazendo a sua vontade, andando nos seus caminhos. Quantos, irmãos, são aqueles que escutam semana após semana a palavra de Deus e que concordam com ela, mas não vivem para Deus, não se entregam verdadeiramente a Ele, não se dedicam ao Senhor, não têm uma vida voltada para a glória de Deus? Precisamos saber quem Deus é, sim. Precisamos reconhecer a Cristo como Salvador, sim. Mas precisamos reconhecer a Cristo como o nosso Salvador. Aplicar isso à nossa vida. E viver, então, para a glória dele. E viver, então, para Ele. Não basta saber. Os demônios sabem quem Cristo é. E os demônios sabem também que eles já estão condenados. É daí que vem a segunda parte da pergunta. Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ou seja, eles sabem que vão ser atormentados. Sim. Eles sabem que já estão condenados. Mas eles questionaram, não está na hora ainda. Deixa a gente atuar mais um pouco aqui nesse mundo, deixa a gente agir mais um pouco nesse mundo. Você veio nos atormentar antes da hora? Ou seja, os demônios sabem que eles já estão julgados, já estão condenados. E isso é mais um motivo para que a gente não precise temer o poder do diabo. Porque ele já foi vencido. Ele já foi derrotado. E no momento certo, na segunda vinda de Cristo, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele será destruído. E ele não terá mais nenhum poder sobre esse mundo. Porque todas as coisas serão refeitas. E haverá um novo céu e uma nova terra, onde atua a justiça. Os demônios já estão condenados. E todo o poder das trevas está sujeito ao poder de Jesus. Está sujeito ao poder de Cristo. O diabo não faz nada que Deus não queira, que Deus não permita. Por isso, mais uma vez, no livro de Jó,
o diabo vai até Deus pedir permissão para que ele atue na vida de Jó. E aqui, mais uma vez, o diabo também pede permissão a Cristo. Nós vamos ver isso aqui adiante. Lutero vai dizer uma frase que já me deixou muito em conflito, confuso. Ele diz: o diabo é o diabo de Deus. O poder do diabo está debaixo do poder de Deus. Está debaixo do governo de Deus. Eu vim de uma igreja que enfatizava muito aquela questão de guerra espiritual, de batalha espiritual. Então eu tinha aquela ideia de que Deus e o diabo ficam brigando, disputando forças. E foi nesse contexto que eu ouvi essa frase: o diabo é o diabo de Deus. Eu falei: como assim? Como assim? Mas então eu fui entendendo que de fato não é uma briga de forças. De fato não é uma disputa de bem e de mal, não é maniqueísmo, essa disputa de quem vai vencer. O diabo já está derrotado. E o poder do diabo está debaixo do poder de Deus. Nesse sentido nós dizemos, como Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Ele não tem nenhum poder acima do poder do Senhor. Ele não faz nada que Deus não permita. E é por isso que na sequência do texto os demônios vão fazer o pedido para Jesus, vão pedir autorização, e esse pedido é inusitado, a gente não espera isso quando a gente lê o relato. E vai dizer no versículo 29 assim, versículo 30: ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e morreram nas águas. Ou seja, os demônios sabiam que Jesus podia mandá-los para onde ele quisesse. Nos textos de Marcos e Lucas, expande um pouco essa fala dos demônios e diz que os demônios insistiam: não nos mande para fora do país. Marcos vai dizer. Lucas vai dizer que os demônios depois pediram: não nos mande para o abismo. Ou seja, Jesus podia mandar os demônios para o lugar deles, para o abismo, para as trevas. E aqui tem um pedido positivo. Se eles pediram para Jesus não mandá-los para fora do país nem para o abismo, eles pediram para Jesus mandá-los para a manada de porcos. Nos mande para a manada de porcos. Haviam ali, Marcos vai dizer, cerca de 2.000 porcos pastando no alto daquela montanha, no alto daquela região montanhosa. Os porcos eram impuros, era um alimento impuro para os judeus. Mas a gente viu que aquela região era uma região mesclada de judeus e gentios. Tinham romanos ali. Então, possivelmente, esses porcos estavam sendo criados para favorecer a economia daquela região, para servir de alimento para aquele povo, especialmente para os gentios e para os romanos que viviam naquela terra, não para os judeus, por serem puros. E favorecendo a economia daquela região, os demônios tiveram um objetivo. E a gente pergunta, por que os demônios pediram para ir para os porcos? A gente fica tentando entender. Mas a gente vê aqui na vida daqueles homens que o objetivo dos demônios ali era criar confusão. Eles ficavam gritando, eles ficavam andando pela cidade, atormentando as pessoas. E quando os demônios pedem para ir para a manada de porcos, o que eles queriam era criar confusão ainda mais. Continuar criando confusão e talvez descredibilizar a ação de Cristo ali, naquela cidade, naquela região. E se é curioso os demônios pedirem para entrar nos porcos, talvez seja mais curioso ainda o fato de Jesus ter permitido. Ainda mais curioso isso. Jesus disse: vão, pois vão. E eles foram. Porque mesmo que os demônios tivessem uma intenção contrária a Cristo, Cristo sabia que todo o propósito dele ali iria se cumprir. Os demônios foram para aqueles porcos, os demônios atormentaram aqueles porcos e fizeram com que aqueles porcos se precipitassem de despenhadeiro abaixo. O texto diz que eles pularam de um despenhadeiro dentro do mar e eles se afogaram. E essa ação dos demônios evidenciou duas coisas em relação ao ministério de Cristo. Primeiro, ainda indo para os demônios, o poder de Cristo foi evidenciado, porque eles só fizeram aquilo que Cristo permitiu. Ou seja, aqueles demônios estavam sujeitos à ordem de Jesus. Ir para os porcos era
até mesmo simbólico, poderíamos dizer. Porque dali eles se precipitaram no lago abaixo deles. Da mesma maneira como vai acontecer no fim dos tempos, quando todos aqueles impuros e os demônios serão precipitados, serão lançados no lago de fogo e enxofre, pelo poder de Cristo, como a gente vê lá em Apocalipse 20, versículo 10. Mas a segunda coisa que fica evidenciada através dessa atitude dos demônios é também a incredulidade daquele povo. Porque quando a economia daquela região foi abalada, a reação do povo foi mostrada naquele momento. Versículos 33 e 34, que é o final do nosso texto, que vai dizer que os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Que se retirasse. Ou seja, o exorcismo daqueles demônios e a questão dos porcos chegou a despertar a curiosidade do povo. O texto diz que toda a cidade foi ver. Imagina aquela multidão seguindo os homens que cuidavam dos porcos para ver o que tinha acontecido, para entender o que estava acontecendo e quem era aquele homem que estava ali na terra deles e que fez algo tão grandioso assim, ao ponto de expulsar o demônio daqueles homens que nem mesmo as correntes conseguiam prender. Quem poderia fazer uma coisa dessas? E ainda mandar os demônios dos porcos, de modo que os porcos se precipitaram dali abaixo, do despenhadeiro abaixo. E aquela multidão chegou. O texto de Marcos e Lucas vai dizer que quem presenciou aquilo tudo contou para a multidão como que aquilo aconteceu, o que tinha acontecido e qual seria a reação esperada de quem presencia tanto poder assim. A adoração. Esperado que aquele povo adorasse, reconhecesse e dissesse: não, realmente, a gente tentou prender esses endemoniados de tudo que é jeito e não conseguia. Ele conseguiu libertar esses homens. Ele realmente é um homem de Deus. Vamos segui-lo. Vamos adorá-lo. Ele teve poder para mandar os demônios para os porcos. Vamos adorá-lo. Ele é, de fato, alguém que veio de Deus. Essa seria a reação esperada. Mas o que a gente vê no texto é o contrário. Eles insistem com Jesus para que Jesus saia dali, para que Jesus vá embora da terra deles, para que Jesus se retirasse. Eles podem ter feito isso por duas razões. Primeiro, porque Jesus estaria atrapalhando a ordem da cidade, com a destruição daqueles porcos. A economia da cidade poderia ficar abalada, uma vez que os porcos se precipitaram dali abaixo. E a segunda razão é que aquela terra era uma terra pagã, era uma terra idólatra. E como Jesus foi visto como um profeta judeu, o povo pode ter acreditado que aquele profeta traria juízo para aquela terra, uma terra pagã e idólatra. E eles continuariam vivendo na sua idolatria. Então, insistiram que Jesus saísse dali, antes que o juízo viesse através daquele profeta sobre eles. Ou seja, em vez de mudarem as suas práticas, em vez de se converterem e decidirem seguir aquele que deu sinais tão grandes para eles e que vinha de Deus, eles preferiram manter suas vidas longe de Deus. Eles preferiram seguir com a sua ordem, com a sua economia, com as suas práticas idólatras, com as suas práticas pagãs, em vez de buscar a Deus, em vez de seguir a Cristo. E aqui, irmãos, já entrando na nossa conclusão, nas nossas aplicações. Quantos são aqueles que preferem manter os seus porcos do que seguir a Cristo? Quantos são aqueles que sabem que Cristo é o caminho, sabem que Cristo é a salvação, mas estão tão apegados ao seu jeito de viver, estão tão apegados às coisas que consideram importantes na sua vida, aos seus pecados, aos seus vícios, ao seu conforto, aquilo que consideram precioso para si, o seu trabalho, suas amizades, a forma como as pessoas te veem, sua popularidade.
Estão tão apegados a isso tudo, que mesmo sabendo o poder de Deus, mesmo conhecendo o poder de Deus e sabendo que Cristo é a salvação, decidem rejeitar a Ele. Decidem se manter longe dele, distantes de Cristo. Irmãos, a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus é aquele que tem poder para nos livrar das prisões do diabo. Jesus é aquele que tem poder para nos livrar da opressão do maligno, dos poderes desse mundo, do domínio de Satanás. Mas Cristo nos convida a uma transformação completa, uma transformação total de vida. E isso não vai ser confortável para nós. Viver com Cristo vai exigir sacrifícios, vai exigir renúncia, vai exigir que a gente se dedique a Ele, sirva a Ele, abra mão dos nossos prazeres e confortos, abra mão daquilo que nós consideramos importante para fazermos a vontade de Deus e para andarmos com Ele. E é por isso que muitos insistem que Jesus se mantenha longe. Insistem em viver distante de Cristo. Ignoram a Ele. Decidem viver suas vidas à parte da influência do Senhor. Por outro lado, existem aqueles que decidem estar com Cristo. Aqueles que decidem passar com Ele pelas tempestades. Encarar as dificuldades. E viver mesmo que o Filho do Homem não tenha onde reclinar a cabeça. Mesmo que o tempo que ele tenha para dormir seja no meio de uma tempestade, no meio do mar. Mesmo que a vida com Cristo seja difícil. Existem aqueles que decidem viver essa vida com Ele. Se entregar a Ele. Se dedicar a Ele. E esses, irmãos, esses verão a manifestação do poder de Deus. Amém. Esses verão o agir de Deus sobre si. Esses vão encontrar paz no meio da tempestade. Esses vão encontrar socorro. Esses vão encontrar libertação do poder das trevas. Vão encontrar provisão nos tempos de angústia. E o mais importante, vão encontrar salvação para suas almas. Esses que decidem seguir a Cristo. A pergunta é: a qual grupo você tem pertencido? De qual grupo você faz parte? Daqueles que seguem com Jesus pela tempestade? Ou daqueles que sabem que Jesus é a salvação, que ouvem a respeito dele domingo após domingo na igreja, mas não quer que Jesus atrapalhe os seus negócios pessoais? Não quer que Jesus mude a sua vida, que Jesus faça diferença na sua vida? Então, irmãos, irmão e irmã, deixe a sua vida ser transformada por Ele. Deixe o poder de Deus transformar a sua história, a sua vida, como aconteceu com aqueles endemoniados de Gadara, que foram totalmente libertos, totalmente transformados. Irmãos, nós estamos seguindo por esse mundo, e notícias como a que a gente viu essa semana mostram para nós que a vida nesse mundo, em alguns momentos, se torna uma grande tempestade, se torna uma grande tormenta. A vida nesse mundo não é fácil, não é simples. Nós ouvimos notícias ruins, nós somos acometidos por doenças, nós enfrentamos morte de pessoas queridas, nós vivemos angústias, tristezas, ansiedades. Mas se nós fazemos parte do povo de Deus, nós sabemos que nós estamos no barco com Cristo. Amém. Cristo está conosco. Cristo está seguindo conosco. Ele está navegando conosco. E Ele, no abrir e fechar de olhos, com uma só palavra, virá para nos salvar. Amém. E quando Ele vier, nesse momento, toda a tempestade desse mundo vai passar. Toda a dor desse mundo vai ficar para trás. Todo o vento desse mundo vai sumir, vai cessar. Nesse momento, os demônios e os incrédulos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Serão lançados para a condenação eterna. Mas os discípulos de Cristo, aqueles que seguem com Cristo, que passam com Ele pelas tormentas, seguirão com Cristo para a glória eterna, para o descanso eterno do nosso Senhor. Então que nós sejamos, irmãos, encontrados fiéis quando Cristo vier dar fim às tempestades desse mundo. Que nós sejamos encontrados fiéis. Amém? Amém. Amém. Alguma dúvida, irmãos, sobre o texto? Não? Então feche seus olhos. Vamos orar a esse respeito.
Ó Pai, nós te bendizemos, Senhor. Nós te louvamos. Porque a Tua palavra revela para nós que Tu estás conosco. A Tua palavra revela para nós que nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. A Tua palavra nos mostra que Tu tens poder sobre tudo, sobre as doenças, sobre as tempestades, sobre o diabo. Nada é mais forte do que o Senhor. Nada é mais poderoso do que o Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem agido também nas nossas vidas. Nos libertado do poder das trevas, nos feito andar nos teus caminhos e viver contigo. Mas tantas vezes, ó Pai, a nossa fé é vacilante. Tantas vezes nós passamos por tempos difíceis nesse mundo e duvidamos e desconfiamos. Não acreditamos que o Senhor possa ou que o Senhor vá fazer algo em nosso favor. E tentamos resolver as nossas questões por nós mesmos. Mas, ó Pai, ensina-nos a confiar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a descansar em Ti, mesmo nas tempestades dessa vida. Ensina-nos a deixar com que o nosso coração repouse na confiança do Seu poder, na confiança da Sua autoridade e do Seu cuidado sobre nós. Transforma, ó Deus, o nosso interior, transforma as nossas vidas. Assim como foi grande a transformação daqueles homens ali em Gadara, transforma-nos, Senhor. Faz-nos andar contigo verdadeiramente e não preferir os negócios dessa vida, os confortos desse mundo. Faz-nos desejar te seguir, mesmo que isso traga para nós dificuldades, sacrifícios. Faz-nos, ó Pai, querer estar contigo. Amém. Faz-nos querer estar nos teus caminhos e acende, ó Pai, a fé em nossos corações. Se nessa manhã, ó Pai, algum de nós está frio espiritualmente, está com a fé vacilante, está distante de Ti, ó Pai, que o Senhor vá de encontro a esse coração. Que o Senhor aviva, ó Deus, essa alma. Aviva essa alma, Pai. Para que a nossa fé esteja de fato depositada no Senhor e seja uma fé firme e inabalável no Teu poder. Guarde-nos, ó Pai. Guarde-nos nas tormentas desse mundo. Guarde-nos, ó Deus, nas dificuldades que nós passamos aqui. E revela-te a nós, mesmo nos tempos mais difíceis. Revela-te a nós. Ó Pai, nós começamos esse tempo falando sobre a tragédia que presenciamos, que vimos, melhor dizendo, lá na Turquia, através dos noticiários, e que temos visto ainda. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia daquele povo. Que o Senhor, ó Deus, conduza aqueles que estão trabalhando no resgate, procurando, ó Deus, pessoas debaixo daqueles escombros. Ó Deus, que o Senhor possa dar direção, que o Senhor possa salvar, guardar aquelas vidas. Guarda, Deus, aqueles que já foram resgatados, mas que estão em situações críticas de saúde, em estado grave. Que o Senhor guarde a saúde daquelas pessoas, ó Pai, para que elas possam ter a sua vida física restaurada. E, ó Deus, que em toda essa catástrofe, que em todo esse momento difícil, em que a nossa fragilidade é tão evidenciada, que eles possam, ó Deus, encontrar a fé no Senhor. Amém. Que eles possam, ó Deus, enxergar em Ti a salvação. Que eles possam entender, ó Deus, que só o Senhor tem poder verdadeiro. Só o Senhor tem autoridade verdadeira. Então, ó Deus, vá de encontro àquele povo. Derrama a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre aquele povo. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, esteja conosco. Guia-nos, conduza-nos nos Seus caminhos. Guarda-nos, em nome de Jesus. Amém.